Fala rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Rodrigo Borges aqui trazendo mais um conteúdo de redes industriais e automação para vocês e vamos falar mais uma vez de rede Profinet, comunicação iDevice. Eu sei que é um assunto que eu já abordei anteriormente, está tendo treinamento de Profinet, mas eu vou trazer aqui agora com uma nova perspectiva para vocês. Eu tenho certeza que talvez o que eu vou trazer aqui agora pode ser novidade para muitos dos senhores aí que estão me assistindo. Galera, a comunicação iDevice é uma comunicação quando a gente transforma um dispositivo, um CLP, um controlador, um motion, algum dispositivo que tem a capacidade de controle via rede Profinet, ou seja, um Profinet I/O Controller, quando a gente transforma ele como se fosse um Profinet Device, né? Como se fosse uma remota mesmo de campo, com o objetivo de comunicar esse CLP, esse controlador, com um outro I/O Controller, ou seja, com outro CLP, com outro dispositivo de controle da rede Profinet. E o mais legal de tudo isso é que esse recurso ele não vai servir apenas para controladores do fabricante Siemens, tá? Muita gente aí me pergunta, tem essa dúvida, acha que o protocolo Profinet é proprietário da Siemens. Galera, isso está totalmente errado. O Profinet é um protocolo de comunicação aberto, regido pela PI, e diversos fabricantes trabalham com ele. Beleza? Então temos controladores de diversos fabricantes aí que rodam o Profinet. E na aula de hoje eu vou fazer justamente uma demonstração pegando aqui um controlador da Siemens. Na verdade, vai ser nem um controlador propriamente dito, né? Ele vai ser uma CPU 300, mas ele vai ter uma CP de comunicação Ethernet que vai ter interface Profinet. E eu vou comunicar esse controlador com essa CP Ethernet com um outro dispositivo, um Raspberry Pi 4, rodando a plataforma do Codesys, tá? Então nessa aplicação, o que eu vou fazer? A minha CP Ethernet do E7300, ela vai ser o meu iDevice, ou seja, eu vou transformar ela como se ela fosse uma remota Profinet. E eu vou comandar, né, eu vou controlar esse controlador da Siemens pelo Raspberry Pi, que vai ser o meu Profinet I/O Controller, tá? Então vocês vão ver como é legal fazer isso, qual é o benefício que eu ganho com isso, né? Porque diferente, por exemplo, se eu fosse fazer uma comunicação S7COM entre controladores Siemens, né? Ou se eu fosse fazer uma comunicação OUC, né, que é aquela comunicação aberta que eu posso usar comunicação via TCP/IP, via UDP, que são comunicações aí que não vão me dar um determinismo, né, não vão me dar um tempo real. Quando eu transformo um controlador meu em um iDevice, eu tô comunicando ele com o meu outro I/O controller como se ele fosse um dispositivo Profinet. Ou seja, eu vou trabalhar com o Profinet I/O, tá? Com o real time, e eu vou ter determinismo na minha comunicação. Então, de repente, se você precisa comunicar controladores Profinet e você precisa que seja uma comunicação em tempo real, você pode estar usando esse recurso que eu vou te ensinar aqui agora, sem ter que usar gateway, sem ter que usar couplers, PN, tá? E você vai ter um alto desempenho aí na sua comunicação. Então, tá interessado? Então, fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho minha bancada, ó. Minha bancadinha, o meu cenário é esse aqui. Eu tenho o E7300 com a CP, tem aqui o Raspberry Pi do outro lado, todos eles estão conectados nesse switch aqui. Também tem um E7200 aqui, poderia fazer, né, comunicação entre os CLP e Siemens, mas eu vou fazer questão de fazer com Raspberry para mostrar para vocês um I/O Controller rodando em outra plataforma, tá? Que vai ser, no caso aqui, a plataforma do Codesys, para a gente desmistificar um pouco esse negócio de que Profinet é Siemens, né? A gente vai ver, o meu Raspberry, inclusive, vai ser o meu I/O Controller, tá? Porque a minha CP Ethernet aqui, ela não tem capacidade de ser I/O Controller, só tem capacidade de trabalhar como um I/O Device, tá bom? Então agora vamos lá para a tela do meu computador, eu vou abrir aqui o Step 7, vou abrir aqui o Codesys e a gente vai fazer a programação para a gente ver como é que fica. Então bora lá. Então beleza, galera, já apresentei para vocês a ideia, né, do que a gente vai fazer. Eu vou começar aqui pelo Step 7, tá? Eu vou usar aqui o Semantic Manager mesmo, o Step 7 antigo, para programar o nosso CPU 300, né? Poderia usar o TIA Portal também, mas
Vou usar aqui porque depois eu já fiz aula no Tia Portal, né? Então agora eu quero mostrar para vocês a configuração também no Simatic Manager, que muita gente ainda usa essa plataforma aqui mais antiga da Siemens, né? Então, o que eu já tenho aqui adiantado? Para deixar adiantado, eu criei já um projeto, inseri o hardware, não fiz nada, só inseri o hardware, tá, galera? Então aqui eu já tenho o meu hardware. O que eu tenho aqui de físico da Siemens, né? Eu tenho aqui uma CPU 315 2DP e eu tenho uma CPU 3431 Lean, tá? O firmware dela está na versão 3.1, né? Mas aqui só dá para botar até 3.0. E como é que eu transformo esse meu camarada aqui em um iDevice, né? Muito importante. Lá no Tia Portal, se você me acompanha, você já aprendeu a fazer, eu vou te ensinar agora aqui no Step 7 com a CP. E galera, presta bastante atenção nessa aula, porque a configuração de uma CP de comunicação aqui como o iDevice é bem diferente de quando você configura a CPU, tá? Vocês vão ver que tem alguns detalhes, inclusive eu vou ter que usar uns blocos de comunicação aqui para poder fazer a comunicação efetivar mesmo funcionar. Então aqui ó, eu vou vir na porta PNIO dela. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, Device Name, tá? Eu vou botar manualmente aqui um Device Name, mas você também pode botar ele para ser escrito pelo controlador lá, pelo IO Controller. Mas eu vou fazer manualmente aqui, eu vou botar, ele já vem como PNIO, eu vou botar XS7300. Tá? Por que tá botando esse nome, Rodrigo? Porque eu quero botar esse nome, não tem nenhum motivo especial, tá bom? Vou botar esse nome aqui para ser o nome dele. Aqui já é o endereço IP da minha CP, né? Ela já está configurada, estou comunicando com ela, tá? Tá aqui a parte de IP. Eu tenho a parte aqui de Profinet, mas do lado dele eu tenho aqui o iDevice. Eu vou selecionar essa aba aqui e aí vocês vão que ela está desmarcada, né? Eu vou clicar em iDevice. E reparem só, quando eu clico em iDevice pela primeira vez na minha CP, ele aparece um pop-up aqui. E esse pop-up ele já está me alertando que para mim poder usar esse cara aqui como um IO Controller ou Device, ele fala IO Controller só porque isso aqui é uma mensagem padrão, tá? Porque esse modelo de CP que eu tenho aqui, ele não pode trabalhar como IO Controller, ele é só IO Device, beleza? Mas ele está dizendo que para funcionar a comunicação, eu preciso chamar esses blocos de função aqui, ó, PNIO Send e PNIO Receive, beleza? E opcionalmente, né, se eu quiser ver funções diagnósticas, eu ainda posso chamar esse bloco aqui PNIO Alarme, tá? Então vocês vão ver que eu vou ter que chamar esses blocos aqui para depois poder comunicar. Então beleza. Habilitei aqui o iDevice Mode. Tranquilo. Ele já criou aqui um Station Number e aqui eu tenho algumas opções, ó, bem interessantes, tá? Esse cara aqui é o seguinte, se eu marcar esse parâmetro aqui, se eu marcar esse checkbox aqui, a minha CP ela vai receber as configurações das interfaces dela, da porta, pelo controlador. Ou seja, o IO Controller vai dar o nome, vai dar o IP, vai fazer toda aquela configuração. Se eu deixar desmarcado, vai valer a configuração que eu estou fazendo aqui manualmente. Nesse caso, quando eu trabalho com iDevice, eu gosto de deixar isso aqui desmarcado. Por quê? Vamos lá. No Profinet, o Profinet ele é bem melhor que o Profibus para fazer essa questão de iDevice, né? Eu explico por quê. Porque na mesma interface que eu estou fazendo aqui a comunicação, né, como iDevice, eu poderia de repente ter uma rede Profinet aqui legada, né, onde não é o meu caso, mas vamos supor que isso aqui fosse uma CP 3431 Advanced, né, que ela pode trabalhar com a IO Controller. Eu poderia ter uma rede aqui de dispositivos pendurados aqui, né, e eu trabalhar com a IO Controller desses dispositivos Profinet. E aí se eu marcar esse cara aqui, eu vou ter problema na comunicação depois com os meus IO devices aqui, né, na porta, porque o outro controlador vai ficar querendo configurar minha porta. Então nesse caso aqui, se eu tivesse uma sub-rede aqui com outros dispositivos, né, isso aqui não deve ser marcado, tá? Não é o meu caso aqui, a minha CP só trabalha como device mesmo, tá? Mas por padrão eu não gosto de habilitar esse cara. Isso aqui, a minha CP, ela pode trabalhar com um shared device, ou seja, um dispositivo compartilhado. Depois eu vou gravar uma outra aula mostrando isso para vocês, mas eu posso ter dois IO Controller lendo e escrevendo nessa mesma CP aqui, quando ela está habilitada como iDevice, tá? Então ela seria um dispositivo compartilhado aí, beleza? E aqui embaixo, área de transferência, é a área de memória que eu reservo, né, para poder trocar os dados. Tá? Eu tenho que inserir aqui, obrigatoriamente eu tenho que inserir aqui a área de memória, tá? Para poder mandar. Então eu vou clicar aqui no New, aí ele já verifica aqui, né, o slot, subslot, e ele verifica aqui para mim, ó,
aplicação e o tipo de dado que eu vou enviar. Isso aqui ele configura no formato de bytes, tá, galera? Então, eu escolho aqui se vai ser dado do tipo input ou output, tá vendo? E aqui eu defino o tamanho, tá? Então, reparem que quando eu botei input aqui, ele já puxou uma área de início, de start, eu nem consigo mudar. Ele normalmente vai pegar a área reservada que eu não estou usando. Como no meu REC aqui eu não tenho nenhum cartão de entrada, nenhum cartão de saída, só está a CPU e a ACP, eu não estou usando nenhuma área de endereço de periferia, né? Então ele está pegando aqui do zero. Mas vamos supor que eu tivesse aqui uns cartões, né, de I/O. Eu tenho cartão de entrada, de saída digital, cartão de entrada e saída analógica, e cada um está ocupando um endereço aqui. Ele ia pegar o endereço vago que eu não estou usando, tá? E esse endereço que ele vai pegar aqui, depois se você inserir um cartão físico, você não pode usar essa área de endereçamento, senão você vai ter conflito, tá bom? Então é como se aqui fosse um I/O mesmo físico aqui da minha CP. E aí eu digo qual o tamanho, quantos bytes eu vou ter de input. Eu vou pegar aqui, sei lá, 2 bytes só para exemplo, tá? Você pode, tem uma limitação, depois você pode consultar o datasheet da sua CP para saber quantos bytes que pode mandar, mas isso aqui não é indefinido não, tá? Você tem uma limitação. Então beleza, de inputs aqui eu vou escolher 2 bytes, a partir do zero. Aí tá aqui, ó, o I, ele vai pegar então esse endereço aqui, né, o byte 0 e o byte 1. Eu vou inserir um outro aqui de saída, para a gente ter os dois sentidos, vou botar também a mesma coisa. Tamanho de 2, ok. Então tem lá 2 bytes de entrada, 2 bytes de saída que eu vou trocar dados com o meu controlador, beleza? Fiz isso aqui, legal. Posso compilar, tá? E agora? Agora eu tenho que fazer o seguinte, depois eu vou voltar aqui ainda tem mais uma etapa que a gente tem que fazer aqui, tá? Mas agora, conforme eu falei para vocês, obrigatoriamente eu preciso chamar alguns bloquinhos aqui no programa, tá? Eu vou chamar na OB1 mesmo, mas se você quiser criar uma função para chamar esses blocos também você pode chamar. Esses bloquinhos que eu preciso colocar na CP para que ela possa rodar como um I/O device são o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui a minha livraria, eu tenho aqui, ó, Simatic.NET CP, que são os blocos para CP de comunicação. No meu caso aqui eu vou usar a CP300, né? Porque eu estou usando a CP300. Eu preciso chamar quais blocos? Eu preciso chamar o FC11, que é o PNIOSend, e o FC12, PNIOReceive. Conforme eu falei, né, eu ainda tenho lá um bloquinho de diagnóstico, beleza? Que é a FB54, que é essa aqui, ó. Mas eu não vou usar ele nessa aula não, tá? Eu vou só pegar aqui para poder trabalhar com envio e recebimento. Vou puxar o meu bloquinho para cá, ó. Puxar ele para cá. Ele está dizendo aqui que já existia uma FC com esse nome. Pergunta se eu quero renomear, tudo bem, eu vou botar aqui FC21. E ele chamou aqui meu bloquinho, ok? Aqui eu acho que nem tinha, né? Porque eu cliquei 2 vezes, ele chamou 2 vezes. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Deixa eu excluir o 21 aqui. Eu cliquei ali, ele chamou 2 vezes, por isso que ele ficou falando que eu não tinha criado FC nenhuma. Então, chamar aqui FC11. Então, tá aqui, ó, meu bloquinho, PNIOSend. E eu já vou botar aqui embaixo o outro, que é o PNIOReceive, tá? Se por acaso esse número de FC já existir no seu programa, vai aparecer igual apareceu para mim, pedindo para renomear, só tu renomear, tá? Então, esses caras aqui eu preciso botar na minha lógica, na lógica cíclica, para que eu possa realmente trocar dados com essa CP. Isso aqui já é a primeira grande diferença que você tem de uma CPU, né? Por exemplo, quando eu fiz lá essa prática com o controlador Simatic E7200, eu não precisava fazer isso, eu só habilitava ele lá como I/O device e eu já configurava lá a área de memória de comunicação e ele já fazia tudo pra gente. Então agora eu preciso de algumas informações, ó. Eu preciso do número de hardware aqui, CPLADDR, e configurar algumas coisas aqui. Vamos lá. Para mim pegar esse número de hardware aqui do meu dispositivo, normalmente ele é o número 100, tá? Mas se você não souber qual é, como é que você pode descobrir? Você pode vir aqui, ó, clicar aqui em Configure Network. Em Configure Network, você clica aqui na sua CPU e aqui, ó, você clica como se for, com o botão direito, como se fosse inserir uma nova conexão. Igual quando a gente faz lá conexão, por exemplo, conexão aqui ou né? ISO TCP, essas coisas. Clica como se fosse criar uma conexão, dá um OK, só para você ver. Ele vai dar um pop-upzinho aqui. E aqui, ó, Block Parameters, já aparece para você aqui o endereço de hardware, tá vendo? Então esse endereço de hardware aqui
é o endereço que você tem que colocar naquele campo lá, que é o 16 jogo da velha 0100. Tá bom? Aqui eu vou cancelar, né, que eu não quero criar conexão nenhuma, eu só trouxe para dar uma dica para vocês como é que você pode enxergar isso lá no seu projeto, caso você não saiba. Então aqui, ó, eu vou botar aqui 16 jogo da velha 0100. Beleza? Eu posso copiar aqui, né, que o bloquinho de baixo lá vai ser a mesma coisa. Esse mode aqui, galera, esse mode aqui é uma questão que eu posso definir, né, se o meu módulo aqui, se a minha CP, ela vai trabalhar do modo híbrido, ou seja, ela vai trabalhar tanto como um controlador, né, IO controller, quanto com um IO device na interface, tá? Se a tua CP permitir isso, você pode usar. Ou eu posso só botar ela como um IO device ou só como um IO controller, beleza? Então, isso define, eu vou ter que botar 2 dígitos aqui e esses 2 dígitos, um diz para mim o modo que eu vou trabalhar, o modo de operação, e o outro diz a questão de mensagens aqui, porque tem uns parâmetros aqui, por exemplo, esse IOCS, que eu consigo ver cada byte que eu vou enviar, né, ou receber, eu consigo ver o status desses bytes. Então ele cria tipo assim um bit para cada byte. Então se o dado foi enviado daquele byte ou recebido, ele bota um bit em 1, entendeu? Mas geralmente eu não habilito esse cara não, porque é mais um tráfego de dados desnecessário, né? Então a gente pode otimizar aqui. E o que eu costumo fazer? Eu costumo botar aqui no modo de operação, eu boto assim, ó, 16 jogo da velha 80. Tá? O que seria esse cara aqui 80? Esse 8 aqui, né? Eu estou indicando que eu não quero essa confirmação nesse IOCS aqui. E o 0 aqui, o modo 0, eu estou dizendo que eu vou trabalhar somente em um modo de operação. Ou seja, ou o meu cara aqui vai ser um IO controller ou um IO device. Se eu tivesse botado o 1 aqui, aí eu estaria dizendo que ele ia trabalhar híbrido, né? Nas duas possibilidades. Mas não é o meu caso aqui. Então esse modo aqui de operação também vai ser igual para os 2 bloquinhos. Beleza? E agora o len é o tamanho dos dados que eu vou enviar. Perfeito? Então eu vou dizer aqui quantos dados eu vou enviar e quantos dados eu vou receber. Beleza? Então no meu caso ali são 2 bytes, né? Então eu vou botar aqui 2. Na parte aqui do esse IOCS, né? Eu preciso, mesmo não usando aqui, né? Aqui eu tenho que indicar uma área de memória. Eu vou pegar aqui uma área de memória qualquer, tá? Vou fazer um ponteiro. Eu vou apontar aqui para uma área que, por exemplo, sei lá, M400.0. Como eu estou usando aqui 2 bytes, né? 2 bytes eu preciso de 16, então vou botar aqui byte 2 bytes, tá bom? Então no caso é 1 bit para cada byte desse que eu estou mandando, né? Aqui não faz diferença nenhuma também, que eu não vou usar, né? O Done aqui, eu vou criar até umas variáveis locais aqui, para não ficar tendo que criar memória. Vou pegar aqui no temporário mesmo, da OB mesmo, tá? Vou criar aqui algumas variáveis locais. Então vou botar aqui Done 1, ser booleano, erro 1, também é booleano. O status, se eu não me engano, ele é o Word. Esse aqui vai ser o status 1. Confirmar aqui, mas é assim. É o Word. Esse cara aqui ele é um booleano também. Esse cara aqui que vai checar para mim se ocorreu se a troca de dados, né, foi com sucesso ou não. Em vez de ficar pegando um bit para cada byte, esse aqui vai dar 0 ou 1 se der ruim. E aqui o send eu vou botar a área de memória aqui que eu vou mandar. Então Done, erro 1, status 1, check 1. E agora aqui, né, o send, eu vou indicar o dado que eu vou enviar. Geralmente eu crio DB para isso, tá, galera? Mas para poder simplificar aqui na aula, eu vou só criar uma área com memória mesmo. Vou pegar aqui no byte 500.0, byte 2, né? Como eu estou enviando aqui 2 bytes, eu criei lá quando a gente criou lá a área de memória de envio e recebimento, botou 2, então aqui eu vou enviar 2 bytes a partir do 500. Então o byte 500 e o byte 501 eu vou enviar.
tá? Esse aqui é o send. E o receive, né, a ideia é a mesma aqui. Vou criar até as variáveis aqui também que eu vou usar lá, que é o... Só que aqui vai ser o NDR1, que é booleano. Vai ser o error2. Vai ter aqui o status2, que vai ser do tipo Word, né, o único que é diferente. Vai ter o check 2, vai ser booleano, e esse add-info aqui é booleano também, não é o Word, perdão, tá aqui em fun. Beleza, então eu vou botar aqui o tamanho também de 2, esse cara aqui também vai ser uma área de ponteiro de informação, mas também que eu nem vou usar, mas vou botar aqui só para não ficar vazio. O NDR aqui, né? O erro. Status. Check. Info. E agora o receive é a mesma situação aqui em cima. Eu botei uma área que eu vou enviar, né? E agora eu tenho que ter uma área que eu vou armazenar o dado que eu vou receber. Então você vê que parece, né, que eu estou parametrizando aqueles bloquinhos de comunicação, mas isso aqui não vai trabalhar igual os bloquinhos de comunicação, tá? Isso aqui vai ser uma comunicação determinística, uma comunicação real time, beleza? Então tá aqui, ó, botei no byte 500 e 501 para enviar e no 600 e 601 para receber, tá? Fiz assim de forma simplificada mesmo, só para a gente poder testar. Então vou salvar aqui, vou fechar aqui por enquanto. Eu vou pegar esses caras aqui, né, que eu trouxe, vou descarregar para dentro da CPU. Descarreguei eles. Vou descarregar as alterações que eu fiz na OB1. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar no Códices, né, e jogar esse cara lá, né? Como eu tô transformando ele como se fosse uma remota Profinet, eu preciso trazer o arquivo dele para lá, né? Só que como é que eu vou trazer um arquivo personalizado que contém essas características que eu configurei aqui, né? Ou seja, essas áreas aqui, né, que eu configurei. Como é que o arquivo vai saber, né? Quais são os endereços de entrada e saída que ele vai usar, certo? Então, para isso, a gente vai criar um arquivo GSDML dele, para poder a gente instalar na outra plataforma. Eu vou fazer no Códices lá do outro lado, mas poderia ser qualquer plataforma, sei lá, você está trabalhando aí com um CLP da Phoenix Contact, você está trabalhando com um CLP da GE Fanuc, enfim, não importa qual fabricante que você está usando, pode ser um CLP da Altus. Então, se você tendo esse arquivo GSDML, você pode ir qualquer estação de engenharia, de qualquer I/O controller, tá? Profinet, instalar ele. Como é que você faz para criar ele? Selecionei aqui, vem aqui, ó, na Options e tem aqui, ó, Create GSD File for iDevice. Isso aqui, galera, só vai estar habilitado se você tiver habilitado aqui, né, a opção de iDevice, tá? Se ele não tiver habilitado, quando você clicar aqui, ele não vai aparecer, aqui vai ficar achurado, aqui vai ficar claro, senão não vai conseguir gerar. Então, uma vez que eu tenho ele habilitado aqui, eu posso vir e clicar. Ele vai gerar aqui um arquivo. Ó, o nome do iDevice vai ser esse aqui, é o nome da CP 3431 e o nome que eu coloquei lá, lembra do nome Profinet que eu coloquei? Então tá aqui a identificação, beleza? Então eu vou mandar criar. Ok. E agora eu tenho duas opções. Eu posso instalar esse cara aqui no projeto, né? Se eu fosse trabalhar tudo no mesmo projeto aqui, mas como eu não vou trabalhar nesse projeto, eu vou exportar o arquivo. Vou dar um export. Eu vou salvar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil de localizar. Dá um OK. Posso dar um close. Eu também, né? Essa configuração de hardware que eu fiz aqui, eu também tenho que descarregar para a CPU, né? Para poder funcionar. Eu descarreguei o software, mas o hardware não. Então deixa eu dar um download de hardware aqui também, porque eu fiz uma alteração de hardware. Lembrando que todo esse processo aqui vai parar a minha CPU. Então, se você está fazendo isso aí pela primeira vez, né, você tem que fazer no momento que você possa fazer esse trabalho, porque a sua CPU vai ter que parar para poder descarregar essa configuração de hardware.
Então beleza, tá aqui, apareceu, né? Localizou. Vou mandar descarregar. Lembrando que toda a comunicação, o 7PGPC, tudo já tinha feito previamente, né? Que isso aí, você acompanha meus trabalhos aqui, sabe fazer isso, né? Então, o foco aqui é a gente ver a comunicação Profinet iDevice. Então, beleza. Uma vez que eu fiz isso, configurei aqui no parte do Siemens, que vai ser o meu iDevice, tá? Essa minha CPU aqui é uma CPU que tem porta até Profibus, né? Eu poderia ter, por exemplo, uma rede Profibus lá coletando dados e depois enviar isso aqui via Profinet, né? Como se fosse uma remota Profinet para outro CLP, tá? Então, beleza. Já está tudo aqui certinho. Agora, vamos lá. Ó, aqui na área de trabalho, ele gerou esse carinha aqui, tá vendo? Aqui ele gerou um ícone, né? Com o símbolozinho da minha CPU lá, da versão 3. E aqui esse arquivo GSDML, tá? Isso aqui é como se eu tivesse criado um dispositivo Profinet, né? Uma remota, e tá todas as informações dele aqui. E agora eu vou abrir o Codes. Na verdade, já estou com ele aberto aqui, né? Deixa eu só puxar ele aqui para a tela. Eu já tenho meu Codes aqui, tá? Também um projeto sem nada, só com hardware inserido, beleza? Eu vou até conectar aqui no meu Rasp, verificar, ó. Beleza. Tá aqui, estou conectado com ele, tá vendo? Então deixa eu botar ele offline de novo aqui. Agora eu vou ter que fazer uma configuração aqui no meu dispositivo, né, no Codes, para que ele seja um dispositivo I/O Controller, Profinet I/O Controller. Então eu vou clicar aqui no projeto e vou mandar adicionar um dispositivo. A gente vai fazer o passo a passo aqui, tá? Adicionar um dispositivo, está até aberto aqui. Você vem aqui, ó, primeiramente adiciona um adaptador Ethernet, tá ok? Primeiro passo, adicionar aqui o adaptador Ethernet no meu projeto. Ó, ele adicionou. Seleciona o adaptador Ethernet e aí você tem algumas opções aqui, ó, Ethernet IP, Modbus e Profinet I/O. Vamos selecionar o Profinet I/O. Na verdade, perdão, né? Antes de eu fazer isso, eu tenho que instalar aqui o GSD logo para poder a gente depois configurar tudo de uma vez. Eu poderia configurar o mestre aqui, né, o I/O Controller, e depois configurar, mas antes de eu configurar aqui, deixa eu fazer logo a importação do arquivo GSDML que eu gerei para cá. Então eu vim aqui, ó, em ferramentas, repositório de dispositivos, e eu vou vir aqui instalar. Instalar, eu vou procurar, ó, na área de trabalho do meu computador, né, o arquivo ele achou aqui, ó, GSDML. Aí ele vem aqui, né, aquele arquivo que a gente gerou, ó, o PNIOX E7300. Vou abrir ele aqui e ele vai instalar ele. Ele vai instalar onde? Na pasta escravo Profinet, PL6, e tá aqui uma pastinha que ele criou, CP343LIN, e aqui criou esse cara, beleza? Posso ver até detalhes dele, ó, aparece lá o fornecedor, categoria, o tipo, tudo direitinho, beleza? Todas aquelas informações que a gente trouxe lá do Step 7 do Semantic Manager. Vou fechar, agora sim vamos dar prosseguimento. Ó. Já coloquei o Ethernet aqui, vou clicar, ó, adicionar dispositivo. E agora sim eu vou botar Profinet. Primeiramente a gente vai botar, aqui ele chama de mestre, né? Mas na verdade o termo correto seria controlador I/O, né? Em Profinet. Não, esse termo mestre aqui não é o adequado. Vou selecionar aqui o PN Controller, tá? O padrão mesmo aqui do 3S Smart. Vou adicionar. Beleza. Reparem que ele adicionou aqui o PN Controller e ele adicionou algumas tasks aqui, tá? Essas tasks aqui que fazem, né, a comunicação do Profinet. Deixa eu fechar aqui. Esse PN Controller aqui, eu vou mexer nas propriedades. Vou mudar o nome dele aqui, ele fica PN Controller. Eu gosto de botar um nome mais personalizado, então vou botar Rasp aqui para me saber, mas não é obrigado, tá? Ele vai mudar também o nome da task quando eu mudar aqui. Isso que ele está dizendo para mim, né? Tudo bem. Então, beleza. Então, vamos configurar primeiro aqui a interface antes de inserir o slave, tá? O nosso I/O device. Vou clicar aqui na interface Ethernet. Vou vir aqui em geral e a primeira coisa que eu vou verificar aqui é endereço de IP, máscara de rede e qual interface está conectada. O endereço de IP do meu Raspberry é exatamente esse aqui mesmo, tá? Eu deixei ele no default, que é 192.168.0.1. Se não fosse, eu mudaria aqui. E na interface,
eu tenho que estar conectado com ele aqui, tá? Eu já tenho que ter feito login, ter feito o link do Gateway aqui com ele. Eu vou vir aqui em pesquisar e ele vai encontrar as interfaces que eu tenho lá no meu dispositivo. Ele tem uma interface local, uma interface Ethernet e uma interface LAN. Eu estou usando aqui a interface Ethernet, né? Cabeada. Então eu vou selecionar aqui, ó, e já vou definir isso aqui, beleza? Aqui de resto, por enquanto, eu não preciso mexer, tá? E eu vou para a parte do PN Controller. Aí no PN Controller também tem algumas informações. Ó, eu verifico aqui qual a parte, o pool de endereços que eu posso ter nos meus slaves, né? Nos meus IO device. E aqui, depois eu posso mostrar para vocês, ó, eu posso configurar a topologia, né? Então, eu posso, por exemplo, dizer qual o dispositivo que vai estar conectado na porta 1 do meu Raspberry. Aqui ele só tem uma porta, então por isso que só aparece uma aqui. Eu vou mostrar depois para vocês a diferença. Então, por enquanto também tá tranquilo, deixa ele assim. Agora eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dele, ó, em cima do controlador Profinet, e vou mandar adicionar mais um dispositivo. Agora sim eu posso procurar aqui, ó, o meu arquivo que eu instalei, né, do dispositivo que a gente importou lá do Tia Portal. Ele vai estar nessa pasta aqui como escravo, tal, pasta PL6. Aí dentro da pasta PL6 eu vou ter uma pastinha com o nome da CP, né, que eu trouxe. Isso aqui ele cria, né? E tá aqui, ó, o GSDML que a gente trouxe de lá com aquelas configurações que a gente criou lá no nosso dispositivo. Então, se por um acaso você tiver que depois fazer alteração, Rodrigo, eu preciso de mais dados, né? Eu preciso enviar mais dados, ou preciso receber mais dados. Você vai ter que fazer esse processo de novo, tá? Você vai ter que ir lá gerar um novo, fazer alteração, gerar um novo arquivo e importar ele de novo para cá, beleza? Que isso aqui agora ele vai vir com aquelas configurações que a gente tinha feito antes. Vou dar um adicionar. E ele vai adicionar aqui, ó, o meu dispositivo. Vou clicar nele. Vou vir na aba geral. E aqui aparece o nome Profinet. Não altera isso aqui, tá, galera? Isso aqui é o nome Profinet. Isso aqui é muito importante para que a comunicação Profinet possa ocorrer. E aqui eu só tenho que botar o endereço IP dele. Qual é o endereço IP da minha placa lá? Lá é 192.180.195. Isso aqui é o endereço da CP, né? De comunicação do outro lado. Aqui eu não costumo mexer. Beleza? E agora sim, ó, eu posso colocar, ó, por exemplo, a questão da topologia que eu falei. Ó. Isso aqui é legal, tá? Eu gosto, quando eu trabalho com o Profinet, eu gosto de configurar a topologia, porque isso ajuda, por exemplo, depois na hora de substituir o dispositivo. Se eu preciso substituir, se eu tiver a topologia tudo direitinho, né, eu consigo fazer substituições sem ter que ficar reconfigurando. Tá? Então, por exemplo, ó, vim aqui na aba geral, eu conectei agora, né, fisicamente lá, por exemplo, o meu dispositivo na porta 1 do Raspberry. Então eu posso vir aqui, ó, e dizer que o PNIO aqui, esse cara que está na porta 1. Antes de eu conectar aqui, ó, se eu vier na topologia, vocês vão ver que eles não estão linkados. A porta 1 aqui do dispositivo está sem nada e aqui tá os dois separados, tá vendo? Eles não estão linkados um com o outro. No momento que eu vier aqui na geral e eu colocar aqui, ó, vou dizer que na porta 1 está esse cara, ele vai ficar sinalizando aqui para mim de vermelhinho, porque eu fiz nesse cara aqui, mas não fiz no outro, né? Eu tenho que estar igual. Então aqui no device eu também tenho que fazer a mesma coisa. Tem que vir aqui e dizer aqui os dados da porta, ó, que na porta número 1 dele, aqui você já tem a porta 1 e porta 2, tá vendo? Porque lá o meu dispositivo, né, minha CP tem duas portas. Na porta 1 dela está conectado o controller, tá? Então agora não vai ficar mais piscando aquele vermelhinho. E agora se eu vier aqui, ó, no controller, né, no meu Raspberry Controller, e vier na topologia, agora vocês vão ver, ó, que da porta 1 agora está saindo o meu PN. Então eles estão linkados, né? Eu fiz um link aqui de topologia. Isso aqui é interessante ficar assim, tá? Depois facilita muito a sua vida até para diagnóstico, tá bom? Então beleza, ó. Aqui no meu device, né? Posso habilitar o que eu quiser aqui. E aqui são os IOs. Tá? Aqui são os endereços que foram gerados referente àqueles dados que eu coloquei lá no meu arquivinho para que eu possa estar usando aqui na plataforma do Codes. Então eu tenho aqui, ó, dois dados de saída, né? Que ele gerou aqui como QB0 e QB1. Ó, acabou que eu cliquei aqui, ele já abriu a parte do mapeamento, né? Então aqui, ó, QB0 e QB1, ok? E eu tenho aqui o IB1 e o IB0, beleza? Então tá aqui os meus dados, IB1 na verdade e IB2, né?
IB1 e IB2, QB0 e QB1. Beleza? Então esses aqui são os dados que eu vou trabalhar aqui na plataforma do Codes. Então vamos ver se vai funcionar. Eu vou agora vir aqui, dar um logon e vou descarregar essas configurações para o meu Raspberry para ver se ele já vai aceitar a configuração. Se tudo ocorrer bem, aqui vai ficar verdinho aqui, né, no dispositivo, se não tem nenhum erro. Ó. Beleza, vocês viram que ficou tudo verdinho. Então eu já tenho uma conexão estabelecida entre o meu controlador aqui do Raspberry, que vai ser o meu I/O Controller Profinet, e o meu controlador lá do Siemens, né, que vai ser o meu iDevice. Beleza, galera? Então, ó, por enquanto está aqui. Eu não tenho valores atualizados porque aqui, ó, se eu quiser ficar acompanhando o valor aqui mesmo da variável, mesmo sem ter colocado no programa, eu tenho que vir aqui e habilitar esse cara aqui, ó. Agora sim eu consigo monitorar os status aqui mesmo sem ter colocado esses caras aqui no programa. Ó, beleza. Agora eu consigo ver o dado, tá vendo? Tá dando 0, 0, não tem dado nenhum trocado, né? Então tá tudo zerado. Eu também posso fazer algo interessante aqui, né? Eu posso botar variáveis aqui, eu posso dar nome aqui para esses caras, que depois fica mais fácil de trabalhar. Em vez de eu trabalhar com os endereçamentos absolutos, eu posso, por exemplo, botar aqui, esse aqui seria o PN send1, por exemplo. Vou dar esse nome aqui, PN send2. E esse aqui vai ser o PN receive 1, PN receive 2. Bom, estou dando um nome aqui para os dados, né? Então esse I aqui é o que eu estou recebendo lá do device, que vai ser o Siemens. Esse aqui é o que eu vou enviar para o Siemens, tá bom? E agora eu posso vir na minha lógica principal aqui e trabalhar esses dados, ó. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou criar uma variável aqui, data1, por exemplo, data2, data3, data4, que vão ser tudo tipo byte, né? Como os dados lá que eu estou recebendo, enviando é tudo byte, né? Então vou pegar aqui que o meu PN send1, ele vai receber o que eu vou mandar do data1 aqui. PN send2 vai ser o que eu vou receber do data2. PN receive 1 vai receber agora, no caso, né, o do data3 vai receber esse cara. E o data4 vai receber do PN receive 2. Beleza? Então, só para a gente poder ter alguma coisa para a gente ver, né? Algo bem simples aqui, mas só para a gente poder visualizar. Então, ó, por enquanto, tudo zerado. Show de bola. Vamos agora lá pegar a parte do S7 aqui e vamos também ver aqui. A parte do S7 tem comunicação, não tem falha, não tem erros, ó. Erro 0, erro 0, tá? Então vamos trabalhar aqui com os bytes 500 de enviar e 600 de receber. Para facilitar aqui nossa visualização e nosso entendimento, eu vou abrir aqui no S7 uma VAT, né? Um variável table, só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então estou com a VAT do Siemens aqui aberto, vou botar aqui, ó, MB 500, MB 501,
MB600, MB601. Confere. Vou botar em decimal aqui que vai ficar mais fácil da gente enxergar. Beleza? E vou mandar monitorar. Então, vocês estão vendo que está tudo zerado. Vou mandar o valor aqui, por exemplo, 100 e o valor 250. Tá dando isso aqui, calma aí. Ah, tá, porque ele não vai, ele tem a limitação do byte, tá certo. Tem a limitação do valor do byte, eu tô botando em decimal aqui, né? Eu tenho que respeitar o valor. Então eu vou dar aqui um modify variable e olha só que legal. O valor que está chegando aqui, 100, 101. Se eu botar aqui em hexa, então 65. Se eu botar FF e mandar, aí ele chega a 255. Tá vendo? Beleza. Agora para receber, né? Então eu estou enviando, tá vendo? Estou enviando isso aqui de forma cíclica, tá, galera? De forma real time. Não estou fazendo igual eu faço no TCP ou então no put-get, por exemplo, do S7. Isso aqui eu estou tratando como se fosse realmente uma comunicação Profinet com uma remota. E agora o sentido inverso, né? O que eu vou enviar aqui para lá. Então, o psend aqui vai receber do data. Então, eu vou pegar aqui do data, o 1 e 2, né? Vou botar aqui 10, botar aqui 25 e eu vou enviar. Ctrl F7. Tá aí, ó. Recebi no Siemens. Tá bom? Então, viram? Agora, né, os meus dois CLPs aqui, eles vão trabalhar como se fossem um CLP com uma remota. Mas o meu Siemens aqui continua tendo as suas funções de CLP, posso fazer a lógica de programa aqui, posso desenvolver, né? Eu tenho outras interfaces aqui no caso. Essa minha CP-Link, como eu expliquei para vocês, ela não pode ser um mestre na rede Profinet, né? Não pode ser um I/O controller, mas eu tenho aqui interface Profibus, que eu poderia abrir uma outra barramenta aqui, ter os meus slaves Profibus pendurados aqui. E se essa minha CP fosse um Advanced aqui, né? Eu poderia ter a minha rede Profinet também aqui com meus slaves, aqui com meus I/O device Profinet, trabalhando normalmente. E eu fazendo outro papel também como iDevice, tá? Então abre muitas possibilidades trabalhar com iDevice, beleza? E você mantém aí o desempenho, né? Não só abre possibilidades, mas mantém o desempenho. Eu poderia ter outros controladores, tá? A CP, ela suporta até, se eu não me engano, são 2 comunicações aqui em iDevice, tá? Eu vou ver se depois eu consigo fazer... pego outro CLP que eu tenho aqui e boto ele também para poder ler dados dessa CP aqui. Vou ver. Nas próximas aulas eu vou ver que eu ainda faço mais alguma coisa para a gente explorar um pouquinho mais dessa possibilidade do iDevice aqui, tá bom, galera? Curtiu? Entendeu como é que se faz? Coloca aí nos comentários se você já conhecia esse recurso, se você já sabia utilizar dessa forma e se você já sabia que eu podia fazer isso também com outros controladores de fabricantes diferentes, tá bom? Um abraço, até mais, vejo vocês aí numa próxima aula. Fui! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?